E dando sequência aqui ao nosso programa Evidência, recebo aqui no estúdio com muito carinho a psicóloga Lumi Hashimoto, que é especialista em saúde mental na atenção básica, faz parte da equipe multidisciplinar da linha de cuidado do autismo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 20ª Regional, também a coordenadora do Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, de Ivaiporã, a Karen Rocha. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nesse mês tão importante, né, mês que no dia 2 foi comemorado, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre o autismo, e vocês aqui falando desse tema tão importante que é essa implantação, né, da rede intersetorial de cuidado da pessoa autista, né? Eu quero começar, Karen, contigo, para a gente entender como que está sendo essa implantação, né? Como que vai funcionar, é desenvolvido pela AME, aí depois a Lumi entra falando das oficinas, de como que está sendo aplicado esse trabalho. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Na verdade, o autismo veio como uma demanda que foi surgindo espontaneamente e com muita importância. E nas últimas conferências de saúde foi o tema principal. Nos 16 municípios da região, todos os municípios tinham esse como o principal tema, por conta do vazio assistencial que nós tínhamos. Então, os secretários e prefeitos, através do consórcio, optaram pela criação de uma linha de cuidado, que nós demos o nome de Brilhantemente. Então, essa linha de cuidado, ela é composta por uma equipe multidisciplinar, formada por um médico neuropediatra, psicóloga, nutricionista, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e educador físico. E essa equipe regional atua na organização, apoiando os municípios na organização de uma rede. Então, eles estão em constante comunicação com as equipes municipais, atendem também os pacientes, constroem um plano de cuidado que é apresentado a essas equipes municipais. E o programa tomou para si a responsabilidade também de capacitação dessas pessoas dos municípios. Então, nós temos um eixo, que é o eixo educação, através do qual nós queremos conversar, então, com os profissionais do município, trazer informações, porque temos uma equipe de especialistas, e esses especialistas estão à disposição não só dos pacientes, mas também dos profissionais. Certo, então além do atendimento direto ao paciente, tem essa orientação a esses demais profissionais que atuam no cuidado da pessoa autista. Aqui no AME de Ivaiporã, esses pacientes já conseguem ter esse atendimento? Sim. A linha começou em fevereiro do ano passado, tivemos uma reestruturação do programa, então começamos, como era uma coisa nova e uma estratégia regional, nós fomos aprendendo também o que nós precisávamos ofertar. E com o nosso aprendizado, então nós reformulamos, desde outubro do ano passado nós estamos com essa composição de equipe, com esse desenho de atenção, então que começa com a institucionalização de uma equipe municipal, porque nós não podemos pensar nessas crianças vindo dos 16 municípios só para Ivaiporã para ter atendimento. Nunca funcionaria esse modelo. Até porque, geralmente, para o pai deslocar, tem por também o detalhe da criança autista, às vezes o deslocamento se torna mais difícil também, né? Sim, inclusive é uma preocupação dos gestores. Todo o transporte sanitário dessas crianças é diferenciado, a gente tem toda uma agenda diferenciada para que eles não esperem tanto. Estamos aprendendo, aperfeiçoando, mas o diferencial é esse, que então essa equipe de especialistas, o AME atua dessa forma, né? Nós temos 7 linhas de cuidado, uma delas é essa linha aqui específica para o transtorno do espectro autista, e o diferencial é que nós colocamos os especialistas à disposição dos pacientes e pais, então eles vêm para cá para o atendimento, passam por toda essa equipe no mesmo dia, e essa equipe depois constrói um plano de cuidado que é apresentado para que a gente siga com cuidado compartilhado com as equipes de atenção primária. Todos os 16 municípios estão recebendo essa orientação? Sim, todos eles fazem parte, encaminham pacientes para cá, é uma porta regulada, então nós temos um desenho, um formulário de encaminhamento, e a gente tem trabalhado muito com os pais quanto a esse conceito, porque é um serviço
que se presta a ajudar as equipes municipais. Mas nós não podemos tomar para nós o atendimento, porque é uma equipe só. E como são muitos casos, grande, nossa, estamos com quase 180 crianças, mais algumas em fila de espera, e percebemos que os profissionais especialistas dessa área hoje também são escassos. Sim. É porque tem a parte de cursos voltados especificamente para o cuidado com a pessoa autista, é tudo muito novo, tem muita coisa nova acontecendo, né? Então tem profissionais que não conseguiram ainda acompanhar, mas que bom que está tendo essa conscientização, esse cuidado desses profissionais, né? Com relação a isso. Eu não sabia desse projeto, achei muito interessante, achei importantíssimo até, né, nesse mês que a gente tanto está falando da conscientização, do autismo. Eu acho que estar preparado, né, para o cuidado da pessoa autista, com tudo que eles merecem, com tudo que é necessário, é fundamental. Lume, você está participando dessa equipe multidisciplinar que leva esse conhecimento às oficinas para os demais profissionais, né? Como que está sendo isso? Isso, então eu faço parte de todo esse processo, né? Desde a gente conhecer quem é essa criança, porque o autismo ele precisa dessa tradução, né? Então, quem é essa criança? Como que ela está vivenciando tudo isso? O que significa, né? Esses sinais, esses sintomas? Quais são as potencialidades dessa criança? Então, a gente conhece a criança, conhece a família também, porque às vezes pensa na oferta de tratamento para a criança, mas tem muitas coisas que envolvem também ajudar essa família a dar amparo, né, para essa família. É verdade. E a gente conhecendo, né, e discutindo de forma multiprofissional, né? Então, a área da psicologia, da psicomotricidade, né? Nutrição, né? São todos profissionais que estão envolvidos. Juntos, isso. Aí a gente, né, monta esse plano de cuidado e tenta compartilhar com o município. O que a gente começou a perceber? Né, que não basta só compartilhar a informação. A gente também precisa conhecer a realidade de cada município e a realidade desses profissionais. Então, a gente tem muitos cursos hoje ofertados na área do autismo, que eles são muito só informativos, mas que eles não dizem respeito a essa realidade vivenciada. A prática mesmo, dia a dia, né? Isso, e a peculiaridade, a particularidade de cada criança. Cada criança, assim como, né, em qualquer situação, cada ser humano é muito único, né? E no autismo também tem isso. Cada criança vai estar dentro do seu processo, vai estar... É muito particular cada caso? É muito particular, né? E compreender isso, né? Então, o que significa essas particularidades? E como que a gente poderia ajudar, né, essa criança que tem dificuldade de se comunicar, né? O autismo está dentro ali do transtorno da comunicação. Das trocas comunicativas. Só que não é um processo que a gente tem que focar só na criança, porque se é uma troca, como que está os outros profissionais, os professores, os projetos sociais, os dentistas, nutricionistas, como que estão esses outros profissionais, os agentes de saúde, para poder fazer essa troca e fazer um bom encontro com essa criança. Olha que legal. Né? Porque esses bons encontros é que vão dar formato para uma vida. Sim. Né? E nesses encontros que são identificadas as potencialidades, né, onde que tem alguns autistas que se comunicam muito bem pela música, né, outros já pela parte de pintura de tela. Teve até um autista que eu entrevistei aqui, né, já com 18 anos, já adulto, né, jovem, né, e ele se dedicou na arte, né, então ele faz um trabalho maravilhoso de desenho, de pintura realista, e ele falou que isso ajudou muito ele se comunicar com o mundo, porque ele era uma pessoa mais fechada, e com isso ele começou. Então, até descobrir, né, eu acredito que é bem detalhado, né? Esse é um caminho do cuidado, né? Então, como que a gente vai promover esse cuidado a partir do que ele, né, que torna ele feliz, que ajuda nesse amparo? Então, conhecer essas particularidades, né? E falar dessa experiência deles. Então, às vezes, os tratamentos eles não são feitos a partir da experiência do autismo, mas a partir de um conhecimento técnico. Esse trabalho é diferente, né? Então, a gente também, as capacitações também são feitas a partir disso. Como que, né, o próprio autista pode dizer de si? Como que a gente vai ajudar
nesse reconhecimento. Porque é bom quando a gente chega num lugar e a gente é reconhecido por quem a gente é. E não num lugar onde eu tenho que me adaptar ao que é necessário. É verdade. Né? Então, verdade. É faz toda a diferença, ali. né? Lume, e como que tem sido o feedback dessas primeiras turmas? Como que tem sido a resposta disso tudo? O que a gente encontrou assim, a princípio, né, assim, era uma grande resistência, né? Então, como que a gente vai trabalhar, né? Os profissionais se questionavam. Como que a gente vai trabalhar se eu não tenho conhecimento, né? O que a gente está conseguindo observar agora é o quanto que eles se sentem amparados para poder desenvolver esse trabalho, né? Quando eles conseguem entender o que de fato está acontecendo com essa criança. Né? Então, não é uma metodologia onde você tem um papel a cumprir, tarefas. Né? É de fato de poder conhecer e se reconhecer nesse cuidado. Entendi. Então, o que acontece com você quando você está cuidando? Por que muitos falam assim, agora eu entendi por que eu não gostava, eu tinha medo. Né? Então, não é um protocolo pré-definido que tem que ser seguido. Na verdade, é mais profundo que isso. Muito mais profundo, né? É se permitir essa criatividade, é se permitir esse encontro. Né? E um encontro onde ele não é já pré-definido. Os encontros da nossa vida, os melhores encontros, não são aqueles que a gente fala vai ser assim. É justamente aquele que acontece, que faz a gente ter aquela surpresa, né? Olha, eu tô viva, eu existo. Que a vida nos surpreende, né? Isso é muito bom. E dentro desse trabalho de vocês, né? Tem por exemplo, uma quantidade de oficinas para cada profissional, para ser concluído o trabalho, ou é algo que vai continuar acontecendo sem prazo, para acabar? Como que funciona, assim, só para a gente entender a metodologia, como que está sendo aplicada? Primeiro que nós percebemos que não adianta a gente dizer que essa é a equipe ideal para tratar de autismo. A equipe ideal é a equipe que existe no município. Então, essa equipe vai ser institucionalizada, e aí Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, a Paz, eles se reúnem e criam um grupo. Esse grupo, uma vez institucionalizado, formalizado para a gente, nós vamos investir fortemente na capacitação deles. Então, esse curso que a Lume tem proferido é o curso introdutório. É um curso que nós vamos fazer para introduzir o assunto, para que se comece a falar sobre o autismo, como acolher esse tema. É um primeiro passo, então? Exatamente. Seria um primeiro passo, um passo inicial, vamos dizer assim. E aí nós já temos um desenho de oficinas microrregionais, que aí esses mesmos profissionais vão visitar esses municípios, de 4 em 4 municípios, certo. E a ideia é que a capacitação seja contínua. Contínua, entendi, que legal. Lu, me chegou uma pergunta aqui, vou transmitir a você, uma pergunta da Gislaine, ela perguntou assim, Gislaine Neri, ela pergunta assim, dá para perceber o sinal do autismo em bebês pequenininhos? Esse seria, né, a chave ouro assim, para o tratamento, né? Então, a intervenção precoce, né, quando bem feita, ela, além de dar para perceber, dá para a gente tratar muito cedo e evitar essa cascata de desmoronamento, né, que às vezes acontece, né, no autismo. Sim, então, a demora no diagnóstico, que consequentemente é o sofrimento também. Então, esse é um dos temas também da nossa oficina, né? Que eu digo assim, que eu deixei como último, porque esse é o nosso sonho, né? Conseguir trabalhar. Seria o ideal. É o ideal. É onde eu estou estudando, onde é possível. A minha área, assim, que eu tenho paixão, né? Olha que lindo. Dá para ver mesmo que o seu olho brilha quando você fala e a gente percebe, né? Quando a pessoa está realmente engajada de corpo e alma, né? Não só mecanicamente. Chegou uma outra pergunta do Luiz também aqui pra gente. Ele perguntou assim, deixa eu só achar. A Fátima disse, belíssima entrevista sobre o autismo, parabéns aos envolvidas. Fátima Pereira, obrigada pela participação. Deixa eu só achar a pergunta do Luiz aqui. Onde que tá, Luiz? Acho que eu perdi sua pergunta, amigo. Deixa eu ver aqui. Eu lembro mais ou menos. Ele perguntou assim, com relação ao autismo, se essa melhora, né, essa evolução, se tem um tempo ali. Ele colocou muito bem colocado, agora eu não tô... de tratamento, vamos dizer assim, de cuidado, para começar a ver uma melhora. Esse é um dos conceitos assim que a gente discute muito, né? O que é melhora do autismo, né? Então, na comunicação, talvez, né? Para poder falar disso, a gente precisaria compreender melhor o universo. Então, como que é que ele está se comunicando? Então, a melhora muitas vezes tem a ver com o fato de quem está ao entorno aprender a se comunicar. Entender, exatamente.
E aí a gente tem uma melhora na criança. Aham. Né? Então, às vezes, a gente foca muito esperando que se fizer tal coisa, a criança vai responder de tal forma. Esquecendo, né, que o quanto que tudo que envolve, né, a vida da criança é que precisa também ser melhorado. Mudar, né? Mudado, adaptado, pensado, né? Então, não tem um tempo programado, sabe? E é interessante que, por ser uma equipe multiprofissional, são focos diferentes. Então, a nutricionista, às vezes, chama a atenção que a criança vem desnutrida. A família está tão preocupada com o autismo que não percebeu uma deficiência alimentar grave. Só isso é sério, A né? psicopedagoga atua justamente nas estratégias de aprendizado para entender qual é a chavinha que, quando virada, porque eles são geniais. Muito né? inteligentes. Quando, né, eles gostam de um determinado assunto, eles se aprofundam tanto que eles ficam especialistas muito rápido. Isso. Aí a terapeuta ocupacional olha para aquelas atividades da vida diária que ele precisa ter mais facilidade para Escovar o desenvolver. dentinho, né, essas coisas do hábito. Exatamente. Eu conversei com uma TO, ela estava me explicando, achei bem legal o trabalho do terapeuta ocupacional. Integração sensorial. Muito Que importante. junto com o educador físico trabalham muito isso, né? A questão motora. E todos eles juntos atuam muito também no envolvimento da família, para que aquilo não seja só a sessão. Nós não podemos pensar em sessões de terapia, é um desenvolvimento durante a vida. Então, as pessoas que estão próximas, seja na família, seja na escola, que entendam aquele caso, e aí cada caso vai ser de um jeito, podem ajudar essa pessoa a se desenvolver Olha o que máximo legal, possível. Olha que lindo, né? Que lindo esse olhar, um olhar muito bonito. Porque às vezes essa questão da melhora é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, mas como que uma criança autista consegue fazer cálculos matemáticos, né? E não consegue fazer uma pega do lápis. Então, né? Ou não consegue, nunca falou, mas consegue escrever, Exato. né? Consegue Exato. calcular e escrever. Exato. Então a gente pensa muito nesse geral. Nesse assim, também, geral. Chegaram mais duas perguntas para a gente, já estamos caminhando ali para encerrar a nossa entrevista. Olha só, a Josefa pergunta assim, quem faz o diagnóstico da pessoa com autismo, da pessoa autista? Quem que é o profissional que faz o diagnóstico, vamos dizer, final? Ou é o grupo? Como que é feito? O fluxo foi desenhado para que sempre comece com a consulta com o neuropediatra, que é o profissional que vai fazer o diagnóstico diferencial. Algumas vezes ele pede a aplicação de testes, testes que são aplicados aí pela equipe do AME. E outras questões que precisam ser vistas é que, por mais que já se tenha o diagnóstico de autismo, existem níveis de comprometimento diferentes. Então, isso também vai sendo melhor entendido pela equipe, que certo. aí registra vários pontos do desenvolvimento de como essa criança está, para que então essa melhora seja acompanhada, porque aí nos pontos, né, nos marcos de desenvolvimento, eles podem acompanhar o que foi que progrediu, o que tem dado certo. Olha que legal. É interessante porque eles têm, muitas vezes, esses dias mesmo, nós participamos de um evento que foi colocado um caso de uma criança que ele sabe todas as Copas do Mundo. Né? Ele sabe quem foram as equipes que ganharam, inclusive escala as seleções ganhadoras. Olha que legal. Usar isso para outras questões é primordial. E aí essa equipe começa a ajudar nessa questão. Né, aprender com a criança. Exatamente. O que ela tem a ensinar, né? Que lindo. Olha, só para a gente encerrar, vou encerrar com a sua pergunta, Josias. Obrigada, Josias Rodrigues, pela participação. Antigamente não tinha tantas pessoas com autismo ou não se falava muito. Por que houve esse crescimento? Essa questão, né, que ele traz, já traz um pouquinho disso, né? Então, olha o quanto que a gente hoje consegue falar mais, né, detectar melhor, consegue dizer, né? A gente tem muitas experiências também dos próprios autistas conseguindo falar, né, do que está acontecendo, da subjetividade. Mudou também, né, a questão do DSM-4, né? Então, a gente tem um amplo aspecto, né, do autismo. É um espectro, né? Um espectro autista, né? Então, assim, essa é uma questão assim, que daria muita conversa. Josias, eu vou chamar o aluno de volta aqui, daí nós conversamos sobre isso. Não, mas ótimo. Obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui. Que Deus continue abençoando cada uma, né, dentro de onde Deus colocou vocês, porque a gente sabe que esse trabalho que vocês fazem é um trabalho que é mais que um trabalho, né? É uma missão, né, de vida também, né? Abençoando tantas pessoas. Parabéns pelo trabalho, viu?